nós não cremos em coincidência, né? Nós cremos em cristocidência. Essa semana que passou foi bem corrida e eu e o Misa, a gente sempre conversa a respeito das canções e essa semana a gente não conseguiu. Sempre que ele passava aqui eu estava atendendo alguém e eu estou dizendo isso pelo seguinte: nós oramos agora há pouco por cura e olha essa canção. Você consegue entender o agir de Deus? A maneira como Deus está conduzindo você para entender que Ele tudo pode? Amém? Vamos meditar na palavra de Deus? Abra a sua Bíblia, abra o seu coração, silencie as outras vozes, certamente Deus falará com você. Nós estamos meditando nessa série que tem falado muito aos nossos corações. Muitas pessoas estão compartilhando comigo algumas realidades, também com o pastor Neto. E nós abrimos essa série, Caminhando e Cantando, falando a respeito do desafio que nós deveríamos ter à nossa frente de ler os 15 salmos de romagem. E só promovendo uma retrospectiva aqui, nós já, como assim está projetado para você, nós já meditamos no Salmo 121, falando a respeito do socorro de Deus. Ele é socorro bem presente, Ele está conosco, logo tudo se resolve. Falamos também no Salmo 126, do Deus que restaura, assim como o Senhor restaurou a sorte de Sião, libertando o povo do cativeiro da Babilônia. Deus tem nos libertado dia após dia, tem restaurado a nossa vida. E domingo passado o pastor Neto conversou com vocês a respeito do perigo da língua, a respeito da maneira como nós devemos nos posicionar diante do Senhor. Hoje chegamos à nossa penúltima mensagem nessa série e nós vamos conversar, tendo como base o Salmo 128. Salmo 128, todo ele, do versículo 1 ao 6. Gostaria muito que você se colocasse em pé para você ler o texto bíblico. Dr. Russell Shedd, um dos grandes teólogos, ele sempre nos congressos falava algo importante, dizendo: todas as vezes que você tiver oportunidade, estimule a igreja a ler as Escrituras. Então eu quero te estimular a ler comigo esse texto. Eu lerei os versículos ímpares e vocês lerão os versículos pares. Começando comigo, depois passando por vocês, assim nos fala a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Pode se assentar. Há uma frase que ao longo dos anos tem sido utilizada por muitos pensadores, por muitos teólogos. Essa frase nos fala a seguinte coisa: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Essa frase parte do princípio que eu e você devemos priorizar a nossa família. Porque há muitas pessoas que têm uma vida profissional bem-sucedida, são pessoas relacionais, são pessoas que acabam desfrutando de uma posição social elevada, são pessoas bem-sucedidas, porém, quando essas pessoas olham para a sua própria casa, para a sua própria família, elas conseguem identificar que algumas realidades estão fragmentadas, que algumas realidades estão sucumbindo, que algumas realidades estão passando por um período de grande tensão.
Portanto, essa frase, ela liga para mim e para você o sinal de alerta. Nós devemos buscar, sim, segundo os parâmetros da palavra de Deus, uma família bem-sucedida. E, consequentemente, nós devemos buscar uma vida bem-sucedida em todos os setores. Quando nós pensamos a respeito de família, nós devemos identificar que família é projeto de Deus. Eu sempre falo isso aqui. Família nasceu no coração de Deus. Família é o local onde eu e você celebramos quantas conquistas, quantas alegrias, quantas vitórias, quantos objetivos que foram atingidos. Essa semana que passou, eu conversava com uma família aqui da nossa igreja, e essa família dizendo que, pela graça de Deus, ela conseguiu quitar a casa que comprou, já vinha pagando aí há um bom tempo, mas graças a Deus conseguiu quitar. Nós devemos agradecer por isso. Você consegue agradecer? Bens materiais, muitas bênçãos espirituais. Quando nós olhamos para a nossa casa, nós devemos entender também que família é local de lágrimas, onde eu e você externamos o nosso coração, onde eu e você, de fato, encontramos segurança para que possamos compartilhar o nosso coração com a nossa esposa, com o nosso esposo, onde os nossos filhos se sentem seguros, onde nós choramos. Isso pode acontecer, isso deve acontecer. Nós devemos nos humanizar a cada dia mais, entendendo as nossas fragilidades. Família é local de sonhos, de proteção. Eu sempre gosto de dizer, eu e você podemos viver um caos fora da nossa casa. Porém, quando nós chegamos, entramos ali na garagem, abrimos a porta, pisamos na nossa casa, nós devemos encontrar segurança. É um local de proteção. É um local onde nós entendemos que o Senhor está conosco. Portanto, família também é o local onde a nossa fé é vivenciada, onde de fato as pessoas nos conhecem com tamanha transparência, onde as pessoas entendem que o nosso discurso deve estar alinhado com a vida. Família é o local onde nós devemos cultivar uma vida constante de oração, uma vida constante de leitura da palavra, uma vida de adoração, uma vida de perdão. Família é local onde eu e você devemos desenvolver a nossa espiritualidade. E aqui eu gostaria de indicar esse livro para você. Esse livro nos fala sobre a temática da espiritualidade em família, da Michelle Anthony. Esse livro é sensacional. Se você deseja linkar esse livro com as Escrituras, com a palavra de Deus, faça isso, porque a palavra de Deus é a nossa base, o nosso manual. Mas esse, entre muitos livros, é um livro extremamente importante no que diz respeito à nossa família. Eu gostaria que você olhasse para esse pensamento que assim nos diz: a fé dos filhos tem grande probabilidade de aumentar quando eles têm a oportunidade de conviver com adultos experientes, que conhecem e amam a Deus. Esse livro, quando nos fala a respeito daqueles que estão conosco, e fala a respeito dos nossos filhos, ele nos apresenta uma dádiva e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Porque ele fala a respeito dessas questões que estão projetadas. Ele nos ensina a respeito do legado, nos ensina a respeito do exemplo. Qual o exemplo que eu e você estamos dando na nossa casa? Certa vez um menininho, um menininho, é uma alegoria, é um conto, mas que sintetiza muito bem essa ideia, O menininho chegou para o seu pastor, para o seu líder espiritual e falou: pastor, eu gostaria muito que o meu papai morasse na igreja,
Porque na igreja o papai é tão gentil, na igreja o papai é tão solícito, na igreja o papai é tão amoroso, na igreja o papai é até generoso para contribuir. Ah, na igreja o papai é tão sorridente, mas quando chega em casa, o papai é tão cruel com a mamãe, o papai é tão grosso comigo, o papai não vive os valores do reino de Deus. Você consegue entender isso? Há uma discrepância entre esse espaço onde nós estamos e o solo sagrado que é a nossa família, onde eu e você vamos errar, porque todos nós aqui estamos sujeitos, nós não somos perfeitos, mas eu e você devemos lutar para que possamos deixar não apenas bens materiais. Há muitas pessoas que estão perdidas nesse processo. Há muitas pessoas que querem deixar somente bens materiais para os filhos. Não que isso não seja importante, isso é muito importante. Mas nós devemos deixar um legado espiritual para os nossos filhos. E com isso nós devemos ter intencionalidade. Olha para isso aqui, por favor. Ambiente. Eu e você devemos estabelecer um ambiente espiritual na nossa casa. Eu vou até voltar um pouquinho aqui para você ver. Esse ambiente espiritual nos ensina que a partir do momento que, de uma forma intencional, nós vivenciamos a nossa espiritualidade em casa, aqueles que estão à nossa volta irão crescer. Isso traz consigo algumas implicações, como quais as pessoas que eu e você estamos colocando na nossa casa, quais são as pessoas que os nossos filhos estão caminhando, quais são os casais que eu e você estamos estabelecendo amizade, qual é o ambiente que eu e você criamos na nossa casa. Seja sincero, eu me incluo nisso também, é um desafio para todos nós. Pensa um pouquinho na sua semana aí. Tem um dia da semana na sua casa, ou talvez mais de um dia, onde você reúne a família para orar juntos? Olha, se não tem, com todo o amor do meu coração, se não tem, eu e você estamos com a nossa vida espiritual precária. Se eu e você não lemos as Escrituras em casa, se não criamos esse ambiente de temor a Deus, a nossa família está correndo um grande risco. Meu irmão e minha irmã, essa é uma palavra de alerta para você, não de punição, longe disso. Tome muito cuidado nesse processo. Nós investimos em literatura social, nós investimos em mídias sociais, nós investimos em viagem, nós investimos em cursos, nós investimos o nosso dinheiro em tantos lugares, mas muitas vezes nós não entendemos essa tensão entre o prioritário e o secundário. Nós devemos desenvolver um ambiente espiritual na nossa casa. Amém, gente? Que isso aconteça, amém? Mas fale isso com muita verdade, porque nós precisamos disso. Esse salmo, eu gostaria que você olhasse, ele é conhecido como o Salmo da Família. Gostaria também que você olhasse o salmo anterior, o 127. O Salmo 127 foi escrito por Salomão. Nós não sabemos ao certo quem escreveu o Salmo 128. O Salmo 128, assim como o Salmo 127, nos fala a respeito da família. Mas o Salmo 128 nos apresenta uma divisão muito clara, dizendo: o marido que teme a Deus, ele provará de uma caminhada bem-sucedida, tudo irá bem. A esposa que teme a Deus é fonte de sabedoria. E os filhos que temem a Deus, eles ficarão sempre na mesa e serão cheios do Espírito Santo. Portanto, esse salmo nos fala a respeito da família, é um salmo de romagem, que estava sendo cantado em direção a Sião. E enquanto os peregrinos cantavam, os peregrinos estavam falando a respeito de valores da família. E esse salmo nos ensina algumas questões que são importantes. Olha comigo o versículo 1, eu vou ler para você. Assim nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você consegue entender esses movimentos no salmo? O salmista nos diz que a nossa felicidade está ligada ao temor a Deus. Olha comigo o versículo 4, eu vou ler para você também. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
A palavra temor no hebraico significa amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. O salmista nos ensina que a partir do momento que o homem teme a Deus, a partir do momento que a família teme a Deus, a partir do momento que a família anda nos caminhos do Senhor, essa família provará de felicidade. Não significa que essa família não terá consigo as suas dificuldades, as suas adversidades, as suas lutas em diversos setores, porque todos nós que aqui estamos temos essas lutas. Mas a grande questão que o salmista nos ensina é a respeito de uma família que teme a Deus, de uma família que anda nos caminhos do Senhor, do homem que entende que ele deve refletir o caráter de Deus dentro da sua casa. O salmista nos ensina que a partir do momento que nós colocamos em prática essas realidades, consequentemente, nós temos uma família abençoada. Você pode ler o versículo 2? O que nos diz aí o versículo 2? Leia bem forte. O versículo 2 é o resumo de tudo isso que eu estou ensinando para você. O que nos diz aí? Do trabalho. Caminha comigo nesse raciocínio. Uma família bem-sucedida, segundo a palavra de Deus, segundo esse salmo, ela começa pelo trabalho secular ou começa pelo temor a Deus? Começa pelo temor a Deus. O versículo nos diz, o versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme a Deus. Olha, os irmãos que aqui estão, me permitem uma palavra, isso faz parte também do meu processo. Meu irmão, você que aqui está, você que é casado, você que tem filhos, você precisa formar o caráter de Deus na vida do seu filho, viu? Não terceiriza isso para a escola, não terceiriza isso para a igreja, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Nós somos o sacerdote da nossa casa, nós devemos cuidar do nosso lar, nós devemos temer a Deus. O homem deve puxar logo cedo a responsabilidade de um domingo como esse, de vir para a igreja. Ele deve organizar todo o processo da casa dele, e incentivar a família dele, incentivar os filhos, ter o seu coração grato, o seu coração centrado no Senhor. Tem muitas irmãs que estão de joelhos, orando, pedindo para que os seus maridos possam se render ao Senhor Jesus. E esse texto nos diz de uma forma bem clara, falando a respeito da figura do homem. O homem cristão que ama a Deus deve temer o Senhor, deve andar nos caminhos do Senhor, o homem deve refletir o caráter de Deus. Consequentemente, o versículo 2 nos diz que o seu trabalho será abençoado, que o seu trabalho secular será próspero, e a sua vida será uma vida abençoada, e com isso, a sua família será uma família abençoada. Meu irmão e meu irmão, guarde isso com você, faça isso. Eu quero bater um pouco nessa tecla hoje, e daqui a pouco eu vou chegar nas irmãs, viu? Segura aí, viu, irmã? Você está cutucando seu marido aí, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Gente, falando sério agora, isso aqui é palavra de Deus, gente. Como tem irmãos dando brecha para o inimigo. E ultimamente eu estou falando rasgado mesmo, gente. Eu estou falando rasgado, porque tudo que eu falo aqui serve para a minha vida. Como tem irmãos dando brecha aí na área sexual, viu? Como tem irmãos aí dando brecha na internet. Como tem irmãos dando brecha para elogios maliciosos. Como tem irmão aí escondendo quanto ganha da família, na parte financeira. Como tem irmão que senta num banco como esse daqui, levanta a mão, canta, sai daqui, não vive nada de cristianismo. Como tem irmão que vai cobrar o setor infantil da nossa igreja, às vezes, dizendo, vocês precisam melhorar o ensino, hein? Não faz nada na igreja. Não ajuda em uma vírgula. Meu irmão, isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é palavra de Deus.
Ou eu e você vivemos o reino de Deus? Vou falar de novo, porque isso aqui é muito claro, né? E vocês me conhecem. O pastor Júnior vai errar, o pastor Júnior é falho, o Marcelo vai errar, o Gilmar vai errar, todos nós vamos errar. Mas o que eu estou dizendo aqui, se nós não sairmos daqui nessa manhã com uma posição clara, eu quero temer a Deus, eu vou andar nos caminhos do Senhor, eu quero que a minha casa ande nos caminhos do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, isso é responsabilidade sua, amém? Agora, caminha comigo um pouquinho aí, porque esse salmo também nos fala a respeito da figura da mulher. Olha comigo aí o versículo de número 3. Eu gostaria que as irmãs lessem, bem forte as irmãs, hein? Vamos lá, o que nos diz aí, minhas irmãs? Versículo 3. O salmista agora nos fala a respeito da esposa, que ela é fonte de sabedoria. Você consegue entender a analogia que o salmista está fazendo? Ele nos fala que a esposa é semelhante à videira. Quando nós olhamos para João capítulo 15, nós identificamos Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira. Nós identificamos que a videira, no contexto bíblico, a videira traz consigo a ideia de produção de frutos abençoados. A videira nos fala que nós devemos estar conectados ao Senhor Jesus, que Ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos, e agora o salmista está promovendo uma analogia, dizendo que a esposa, dentro da sua casa, é fonte de sabedoria, é semelhante a uma videira. Quando nós identificamos Salomão, dizendo em Provérbios capítulo 14, versículo 1, nos ensinando o quê? Uma mulher sábia edifica a sua casa, mas uma mulher insensata, vamos dar um timezinho aqui, né? Você já foi buscar a tradução da palavra insensata no dicionário, o que significa? Você sabe o que significa, né? Uma pessoa desprovida de conhecimento, uma pessoa que não se aprofunda naquilo que ela deve fazer, que negligencia as coisas. E Salomão está dizendo que uma mulher sábia edifica a casa, mas que a insensata promove a sua ruína. Como tem irmã difamando o marido. Você não faz isso não, né, irmã? Como tem irmã difamando os filhos. Como tem irmã que não é fonte de sabedoria em casa. Que não ora com seu marido, que não ora pelos seus filhos. Que não tem uma palavra doce. A mulher tem que corrigir, sim, quando necessário, isso é importante. Nós não estamos dizendo aqui a respeito de um mar de rosas, não. Mas nós estamos dizendo, segundo a palavra de Deus, que a esposa, ela deve ser fonte de sabedoria. Olha a sequência do versículo aí comigo. A sequência do versículo nos diz que quando essa esposa tem sabedoria, consequentemente a sua família será tomada pela bênção de Deus, será uma família frutífera, será uma família próspera, será uma família cheia do Espírito Santo, será uma família completamente abençoada pelo Senhor. Minha irmã, você que aqui está, que é tão querida, que é tão amada por Deus, uma irmã que foi escolhida pelo Senhor, que Deus te levante com autoridade, para que você na sua casa, como nós cantamos, como nós lemos, que você possa profetizar bênção na sua casa, que você possa se levantar a cada dia mais, e quando o seu marido, como boa auxiliadora, você auxilia. Quando o seu marido tiver uma atitude errada, contraditória, corrige, exorta, repreende na palavra de Deus, faça isso em amor. É interessante, né? Se eu fosse visitar a sua casa, agora a figura do marido e da mulher, do marido e da esposa, se eu fosse visitar a sua casa, você acabou de comprar uma toalha branca, bonita, você colocou aquela toalha sobre a mesa, e me serviu um suco de uva, e há uma grande probabilidade disso acontecer, porque distraído como eu sou,
eu derrubei aquele suco na sua toalha branca. O que você falaria para mim? Pastor, fica tranquilo, certo? Fica tranquilo, pastor. Isso aí acontece. Por dentro você está remoendo. Fica tranquilo, pastor, isso aí acontece. Mas e quando o marido derruba? Aí, meu filho. Fala, Deus. Quando o marido derruba, hein? Quando a esposa derruba, quando o filho derruba, você não presta atenção. Você não presta atenção, você faz tudo errado. Eu acabei de pagar aqui caro, viu? Nessa toalha, comprei na loja de R$ 1,99. Toalha caríssima. Está aqui. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes eu e você temos mais paciência com aquele que está do lado de fora do que com aquele que está do lado de dentro. O Augusto Cury, em um dos seus livros, falando a respeito de psicologia e de relacionamentos, ele nos diz que eu e você somos especialistas em machucar as pessoas que nós mais amamos. Porque eu convivo com a Amanda todos os dias, eu convivo com a Bibi todos os dias. Pela lógica, eu vou ferir as pessoas que eu mais amo, principalmente com as minhas palavras. Por isso, minha irmã, você que aqui está, e óbvio, isso também faz parte do nosso irmão que aqui está, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos em casa, com aquilo que nós falamos para o outro, qual a atitude que Deus tem para mim e para você, a atitude que Deus tem para mim e para você, de uma forma específica aqui para as irmãs, você precisa frutificar, você precisa ter alegria, ter paz, ter regozijo, porque uma irmã sábia, ela edifica a sua casa. Olha esse provérbio chinês, o que nos diz. Enquanto eu preparava essa mensagem, me deparei com esse provérbio, eu achei muito interessante, porque esse provérbio nos fala a seguinte coisa: 100 homens podem formar um acampamento, mas é preciso uma mulher para se edificar um lar. É preciso, irmãs? É preciso. E aqui eu vou dar um toque para as mais novas que aqui estão, viu? Se você está pensando em casar, minha querida, deixa eu dar um toque para você aqui, ó. Dá uma olhadinha como esse varão aí trata os pais dele, viu? Ó, se ele for um cara grosso, possessivo, relacionamento abusivo, corre fora disso daí, viu, irmã? Isso não é de Deus para sua vida, não. Mas rapa fora mesmo. Relacionamento é para conhecer. Dá uma olhadinha como ele trata os pais, porque se ele trata os pais com brutalidade, você acha que ele vai passar a mão na sua cabeça? Você acha, né? Primeira crise, ele já vai jogar um monte de palavrão na sua cara. Toma cuidado, viu, minha irmã? Muito cuidado com isso. Meu irmão, você que aqui está pensando em se casar da mesma forma, viu? Muito cuidado. Pense bem. Que seja uma mulher de Deus, um homem de Deus. Tome cuidado com isso. Às vezes a gente vê alguns pais aí dizendo: nossa, hein, meu filho podia se casar com aquela irmã lá, hein? Nossa, olha lá, com aquele irmão. Minha filha tem que se casar com um homem de Deus. Um homem de Deus, abençoado, que vai errar e vai acertar, mas é um homem de Deus. Vamos caminhar para o último ponto aqui. O esposo, a esposa e o filho. Como esse salmo é rico, viu? Meu Deus. Olha comigo aí o versículo 3. Você pode ler para você participar? O último versículo que nós vamos ler aí. O que nos diz o versículo 3? Bem forte, vamos lá? Os filhos. Vamos de novo aí. Filhos. Gente, você que já tem filho na faculdade, esses dias nossa célula seria em uma casa, né? E falei com a família, eu achei muito bonito isso, a família dizendo: pastor, os nossos filhos virão de fora, então hoje nós vamos ter um tempo com os nossos filhos. A figura da mesa, gente, é uma figura extremamente importante, porque a figura da mesa, que o salmista está nos dizendo aqui, é a figura da comunhão.
O salmista nos diz que o filho será semelhante ao rebento, ou seja, o azeite. O símbolo do azeite é o Espírito Santo. O salmista está nos dizendo, se você continuar lendo o texto aí, você vai perceber, eu quero ler com você. Olha comigo aí a partir do versículo de número 4, que nos diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Olha que coisa linda, né? A Glaucia, acho que está aqui, o Pio, né? Enfim, ó, veja os filhos dos teus filhos. Isso aqui é a promessa, gente. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus nos ensina que os nossos filhos ficarão à mesa. Eles podem sair para estudar, eles podem se casar, mas eles não vão se esquecer da mesa da casa dos pais. Eles não vão se esquecer aonde há de fato segurança. Os filhos devem ser cheios do Espírito Santo. E meu irmão e minha irmã, você que aqui está, eu gostaria de falar algo para você também. Se você não tem valorizado o seu pai e a sua mãe, faça isso, porque isso é bíblico. Ah, se eu tivesse meus pais vivos. Muitas vezes o meu coração é dilacerado por causa disso. Muitas vezes bate uma saudade aqui que começa a chorar. Porque você entende isso. Você entende a dificuldade disso. Esses dias eu estava ouvindo um podcast de uma moça falando com muita sabedoria, um erro que todos nós poderíamos cometer. Ela dizendo que ela estava em um dia muito corrido mesmo. E o pai dela ligou para ela e perguntou se ela não poderia passar na casa dele naquele momento. Eles moravam no mesmo lugar, mesmo condomínio. Você pode passar na minha casa aqui, filha, antes de você ir para o seu trabalho? Papai, eu estou muito corrida hoje, eu tenho que sair. Mas no final do dia eu passo aí. O dia aconteceu, o pai saiu para trabalhar, pegou a estrada, veio um caminhão, deu de frente com ele. Acabou. Imagina a dor do coração dessa moça. Era coisa assim de virar a esquina e parar na casa do pai em 5 minutos. Você consegue entender, filho que aqui está? Olha, valorize seus pais enquanto são vivos. Celebra, leva para viajar, ora com eles, dá dinheiro para eles, abençoa a vida deles. Eles já investiram muito na sua vida. Há muitos filhos mal criados que não tiram o prato da mesa. Há muitos filhos que são ingratos e que, quando pegam um ônibus, fica revoltado, né? Nossa, pai, por que você não foi lá me buscar? Estava à tarde, deveria vir a pé. Você consegue entender isso, gente? Comece a contar mais a história da sua família para os seus filhos, principalmente se eles são os pequenos. O salmista nos diz que os nossos filhos devem ficar em torno da mesa. Ei, aquela mesa gostosa, hein? Mesa é lugar de comunhão, gente. Aquele cafezinho saindo, aquele pão de queijo, aquela conversa boa. Você fica ali. Lá em casa é assim, a gente gosta de receber as pessoas. Quem vai lá em casa sabe. Às vezes o pessoal vai fazer célula lá, sai 2 horas da manhã. Tá tarde, viu, gente? Ó. Já deu, ó. Dou aquela bocejada lá no sofá, mas não dá certo de jeito nenhum. Brincando, gente. Pode ficar lá que é benção. É assim, gente. Eu vou caminhar para o final aqui, mas você se lembra muito bem dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Esses 2 filhos negligenciaram muitas vezes a orientação do pai, negligenciaram o Senhor, cometeram pecados. Esses 2 filhos deram um mau testemunho. E o salmista nos diz aqui que a bênção de Deus estará com essa família, porque os filhos serão cheios do Espírito Santo. A última questão que eu falo com relação a isso é: ore pelo seu filho. Não precisa levantar a mão, mas só caminha comigo nesse raciocínio aqui. Você já orou pelo seu filho dizendo que você seja cheio do Espírito Santo? Já orou? Se você não orou, a sua espiritualidade está fraca. Ore por isso. Valorize isso. Porque muitas vezes nós ficamos com medo. Olha só, o Salmo 127, o que nos diz, um versículo muito conhecido: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista não está dizendo que nós não devemos trabalhar.
Ele não está dizendo que nós não devemos nos proteger. Não, Ele está dizendo que nós devemos entender que a nossa proteção vem do Senhor. Isso ficou claro para nós agora, nessa triste guerra entre Israel e Palestina. O sistema de inteligência de Israel não conseguiu identificar que eles seriam atacados. E foi de uma forma assim tão amadora, ouvindo um especialista dizendo, porque eles começaram a sobrevoar o território israelense, a divisa entre Israel e Gaza, e eles começaram a descer de paraquedas. Olha que coisa amadora, gente. Para um sistema, para uma das maiores potências do mundo. Você vê gente colocando um explosivo ali, rompendo com aquela grade de proteção. Não tinha um soldado israelense ali, fazendo a proteção. Enfim, o resto você conhece. É tristeza dos dois lados. É morte dos dois lados. Sabe o que eu estou dizendo para você? Quem nos guarda é Deus. Se algo acontecer comigo, com você, é por causa da permissão dEle. É óbvio que nós devemos tomar todos os cuidados possíveis, mas é Deus quem nos guarda. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? E aqui eu encerro. Eu estou dizendo isso para você porque eu tenho ouvido com frequência pessoas dizendo assim, olha, nossa, pastor, a gente vive um mundo tão difícil. Verdade. Pastor, a gente vive um mundo com tantas ideologias. Verdade. Devemos ler, devemos ensinar. Verdade. Pastor, eu estou com medo do meu filho se perder. A palavra de Deus nos fala que nós devemos educar os nossos filhos enquanto crianças, porque quando chegar a idade da razão, eles não vão se perder. Isso é promessa de quem, gente? De quem? Deus. Vai ter as dificuldades, vai bater a cabeça aqui e ali. Você já bateu também, não bateu a cabeça? Lógico. Mas os nossos filhos são herança do Senhor Jesus. Nós não fazemos filhos para povoar o inferno, não, gente. Nós fazemos filhos para povoar o reino de Deus. Amém? Vamos concluir a mensagem de hoje aqui. Se você pode, se coloque em pé. Chamar o pessoal da música aqui à frente. Olhe para a projeção. Olhe para a projeção, por favor. Gente, eu gostei dessa expressão aqui, ó. Fiquei pensando quando eu escrevi essa expressão, agenda de Deus na família. Nós temos agenda para tudo, não temos? Você não acorda mais cedo para treinar, não acorda mais cedo para tomar banho, e etc. Não faz o seu cronograma semanal. Coloque Deus aí na agenda. Coloque o Senhor Jesus na agenda da sua família, amém? Coloque aí, priorize isso. Que você tenha uma família frutífera, como pastor dessa igreja aqui, tão amada, tão querida. Eu quero que todas as famílias aqui, começando pela minha, que possamos ter famílias frutíferas, abençoadas, famílias prósperas no trabalho, famílias de Deus, famílias hospedeiras, famílias cheias do Espírito Santo. Ou seja, famílias o quê, gente? Abençoadas. O homem que teme a Deus, tudo irá bem. A esposa que é sábia, frutifica a casa. E o filho que é cheio do Espírito Santo, fica na mesa com a sua família. Feche seus olhos, vamos orar por isso. E aí a gente vai cantar uma última canção para a gente encerrar. Vou dar um tempinho para você orar. Vou dar um tempinho para você orar. Ore pela sua família, profetize na vida da sua família. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Consolador, Espírito que nos orienta, ó meu Pai, o Senhor sabe, talvez há famílias disfuncionais aqui, Senhor, talvez há casamentos passando por dificuldades aqui, Senhor, talvez há irmãs aqui que não têm sabedoria, Pai. Talvez há homens aqui que não temem ao Senhor. Talvez há filhos que não são cheios do Espírito Santo entre nós. Mas Tu és o Deus de promessas. Tu és o Deus de cura. Tu és o Deus que traz restauração no lar. Por isso, Pai, nesse momento,
quantas vezes for necessário, nós consagramos a nossa família no teu altar, Senhor. A nossa família é tua, Pai. Acampe os seus anjos ao redor da nossa casa. Proteja o nosso casamento, Senhor. Proteja os nossos filhos. Proteja o nosso trabalho. Sê conosco, Pai, na nossa casa. Derrama a tua paz, a tua alegria. Tira toda a tristeza da nossa casa, Senhor. Nos dê alegria, nos dê paz, nos dê perdão. Que possamos entender que família é projeto do Senhor, Pai. Como tem sido bom estudar esses salmos, porque a tua palavra é completa. E esse salmo nos ensinou sobre família, Senhor. Abençoa cada família que aqui está. E aquelas que estão conectadas conosco também, Pai. Em nome de Jesus. Amém.